caminhada política que esses homens exercem já há algum tempo dentro de Queimadas, né? E quais são os planos para esse futuro, né? Quem apoiar, quem não apoiar, né? Vamos começar recebendo o nosso diretor executivo, Arnaldo Maia. Bom dia, seja bem-vindo, Arnaldo. Bom dia, Clécio, bom dia, Edinaldo, bom dia, Leonardo, bom dia, o Lucas, né? E finalmente bom dia a todos os queimadenses que estão nas escutas da Rádio Queimadas FM. Vamos receber também ele, engenheiro, que também faz parte do diretor da Rádio Queimadas FM, doutor Leonardo Honório. Bom dia. Bom dia, Clécio Cunha, Lucas Ferreira e toda Queimadas. Também nosso amigo, o engenheiro doutor Edinaldo Cardoso, também faz parte do corpo executivo da Rádio Queimadas FM. Bom dia. Bom dia, Clécio, bom dia a todos os ouvintes da Queimadas FM, e que Deus esteja aqui juntos nessa manhã de sábado. E quem quiser também acompanhar conosco essa nossa entrevista através do Facebook, pode nos assistir através do perfil Jacó Maciel, é isso? Através do perfil Jacó Maciel também vocês podem estar acompanhando aqui a nossa entrevista ao vivo e, claro, com imagens. Deixa eu começar fazendo uma pergunta ao grupo, né? A gente sabe, eu participei do pleito em 2008, né, como apoiador também do então candidato José Carlos, e tinha um contato um pouco mais distante com o doutor Leonardo Honório, que foi um dos responsáveis, juntamente com o Simão Almeida, né, por um dos planejamentos do plano de governo, né, do então candidato. E logo depois, né, o doutor Arnaldo e o doutor Edinaldo Cardoso também passaram a apoiar, né, o governo José Carlos. Por que não mais apoiar essa gestão? A pergunta aos três. Eu vou responder essa pergunta em primeiro lugar porque eu votei no gestor atual por 3 vezes, os amigos aqui por 2. Clécio e queimadenses, nós testamos o gestor atual por 2 vezes. A primeira, na sua gestão, houveram muitas injustiças sociais, e para a segunda gestão, na segunda chance que ele pedia, ele prometeu estar mudado, e nós acreditamos nisso, mas falta-lhe vocação política, tá certo? Ele sabe administrar bem as suas empresas privadas, mas administrar a coisa pública é totalmente diferente. Então, errar uma vez é humano e por 2 já é maldade, tá certo? A gente precisa quebrar essa dinastia política de Queimadas, que conseguimos quebrar em 2000. Queimadas toda entendeu naquela época que era necessário quebrar a dinastia política da família Rego. São 47 anos, 21 anos é administrado pela família Rego, seja por Tião, que era uma pessoa mais politizada, mais política, aliás, e agora por Carlinhos, que sabe fazer muito bem a sua administração das empresas. Agora é um fracasso a sua administração pública, tá? Então são 50% do tempo, e a gente precisa quebrar essa dinastia, tá certo? E no momento entendemos que só Jacó Maciel é capaz disso. E aqui na frente a gente vai pormenorizar essa justificativa de votarmos em Jacó Maciel. Bem, complementando aqui a exposição do nosso amigo Leonardo, o que nós assistimos aí durante toda a administração da gestão atual, certo? São verdadeiros desmandos, né? São verdadeiras faltas de respeito aos direitos das pessoas. Nós temos aqui na minha frente nosso amigo Arnaldo Maia, né? Que é vítima disso. Toda Queimadas conhece. Eu acho até que não é só você, Arnaldo, que é vítima. Eu acho que a população toda se incorpora nesse processo, né? Estou falando do teu loteamento.
enquanto a perspectiva de se edificar uma casa, né? Então, esse pessoal também é vítima, certo? Dessa perseguição, dessa inconsistência, dessa incoerência, desse abuso, né? Que impede que as coisas possam acontecer. Vítima também é o trabalhador, né? Que tem a necessidade de se empregar, de trabalhar aqui em Queimadas e às vezes tem que se deslocar para Campina Grande ou até ficar sem emprego quando existe uma fonte aqui promissora, real, consistente, mas não acontece porque a vontade pessoal, particular do atual gestor não libera a licença de construção para que você possa operacionalizar todo o processo do seu loteamento, que será de grande valia assim para todo mundo. Então, o que a gente tem a criticar, Clécio, dessa gestão são esse tipo de coisa. Queimadas é uma prefeitura, a prefeitura é do povo, então tem que respeitar o povo, e não há esse respeito. Esse, para mim particularmente, é o principal argumento que eu tenho, certo, para hoje abandonar esse apoio que eu dei pessoalmente durante 2 campanhas. Doutor Arnaldo? Clécio, com relação a esse questionamento, realmente, vamos dizer, trabalhamos, assim como o Leonardo falou, na penúltima campanha trabalhamos e elegemos o Jacó Maciel. Tendo em vista a dificuldade em Jacó formar uma equipe bem estruturada, de capacidade de pessoas, né? Que vale sentar, que a maioria já estão com esse atual gestor, resolvemos dar todo apoio na eleição do atual gestor, né? Porque a gente está vendo nele, da justificativa do nosso primo Leonardo, né? Da capacidade de gestão do atual gestor. Aí resolvemos embarcar e, queira eu, vamos dizer, com minha humildade, eu fui um dos grandes responsáveis pela eleição dele, certo? Mas nos transcorrer de todo o mandato dele, é uma pessoa que não tem diálogo, né? É uma pessoa, a formação dele é de não conversar com ninguém, de não dialogar com ninguém. E foi o motivo de nos se afastar. E coincidiu também com a justificativa dele de impedir o crescimento de Queimadas, né? Porque, como o Edinaldo falou, seriam 800 casas que iria ser construída nesse loteamento, né? O loteamento todo legal, todo aprovado, com todos os órgãos capazes que necessário para dar essa homologação, mas simplesmente por pirraça política, não sei qual foi o motivo, até hoje eu fico pensando qual foi o motivo que nos levou a ser colocado no pé da parede, né? Depois do trabalho que a gente fez, do apoio que a gente demos para a eleição do gestor, né? Aí, infelizmente, estamos aí, vamos dizer, à mercê dele, porque é uma decisão política, né? Não tem nada, está na justiça, né? O processo, contratamos uma banca de advogados, um dos melhores da Paraíba. Estamos aguardando, infelizmente teve essa pandemia aí que nos impediu a justiça de ser mais rápida, né? Mas estamos no aguardo aí, o Ministério Público já deu parecer favorável a gente, né? E estamos aguardando aí para Queimadas voltar a crescer. Da última vez que nós conversamos, doutor Arnaldo, o que faltava era apenas uma assinatura de um documento, não era isso? E aí, pelo que o senhor explicou, e o doutor Leonardo também na época, há um jogo de bola, né? um empurra de bola. Um empurra, fala que é o gestor, o gestor diz que são os engenheiros, e até hoje isso nada foi resolvido? Exatamente, porque tem pessoas que ficam colocando dificuldade para vender facilidade, né? Mas todo o processo está correto, toda a documentação, eles ficam alegando outras coisas, como está alegando o problema do açude. O açude, foi necessário vir um engenheiro do Ministério Público para dizer que não tem risco de arrombamento, de rompimento, como ele estava alegando, vai acabar com o loteamento.
Primeiro, o loteamento está acima do manancial, certo? Se fosse acontecesse isso, seria o pessoal que tivesse a jusante, né? Mas é só legal. Aí ficamos jogando, vamos dizer, um joga para não, simplesmente eu assino. Se vier o ok, eu assino. Quando vai para a pessoa que dá o parecer, deve ter recebido ordem para não dar esse parecer, né? E fica aquele jogo, né? A gente teve que recorrer à justiça, né? Porque é a maneira mais fácil e segura de resolver. Arnaldo, me permita. Clécio, houve uma reunião conciliatória há cerca de 120 dias ou quase um ano já, e o Ministério Público deu um prazo de 60 dias para que isso fosse resolvido, tá certo? Então nós fizemos algumas exigências pequenas, nós cumprimos com as exigências dentro do prazo de 60 dias e já se passou esse tempo, inclusive tem uma multa diária de R$500 caso alguém descumprisse, e estamos à mercê do Ministério Público e da Prefeitura. A Prefeitura ainda está respondendo alguma coisa para o Ministério Público. Há um ano? Quase um ano. Não, já fez um ano da conciliação, né? Inclusive o Ministério Público estampou nos jornais, né? Esse é os 60 dias mais cumprido que eu já vi na minha vida. Mas a gente acredita no Ministério Público que se resolva em breve. Caso não se resolva, a gente já ingressou na Justiça e isso vai ser resolvido de uma forma ou de outra. Vocês estão em constante conversa, né, com o pré-candidato Jacó Maciel. Já deu para ter uma ideia de quais serão aí as metas gerais, caso venha ter êxito na eleição? Olha, Clécio, acreditamos que as metas gerais seriam corrigir os erros passados, tá certo? Manter os acertos, tanto da gestão de Jacó como da atual, e implantar aquilo que pode dar certo. Essas são as metas gerais, digamos assim, tá certo? A gente acredita que Jacó está muito... Acredita não, nós temos certeza que Jacó está muito mais maduro, tá certo? Que as falhas servem de aprendizado, tá certo? O mais importante é que ele é um cara flexível, tá certo? E tem a sensibilidade de querer mudar, tá certo? E a mudança consiste apenas na questão de assessoramento, de assessorias, tá certo? A gente vê que as assessorias maléficas da gestão anterior de Jacó Maciel, todas ou a maioria, hoje se encontra aliada ao gestor atual, tá certo? Queimadas, a gente acredita que Queimadas tem muita gente boa da terra, tá certo? Que pode contribuir com Jacó nessa questão do primeiro escalão, ou seja, do secretariado. Não precisa importar de Campina Grande ou de lugar nenhum. A gente nota que o gestor atual importa esse pessoal todo e a gente não entende o porquê, tá certo? Jacó é um cara humano, educado, humilde, e essas virtudes superam qualquer outros atributos, tá? Então é isso aí que a gente acredita como meta geral. Doutor Edinaldo, a gente sabe, né, que o povo de Queimadas acreditaram, como vocês bem já frisaram, né, nessa terceira campanha, encabeçada por o atual gestor. Ele disse que havia mudado. Seu comportamento, seu temperamento havia mudado. Né? E as pessoas acreditaram nisso e deram a ele esse voto de confiança. E como vocês acabaram de frisar, nada mudou. Né? Será que esse voto de confiança também deve ser dado a segunda chance aí a Jacó? Clécio, eu vou fazer uma exposição aqui rápida, talvez consumindo um pouquinho mais de tempo, mas vou tentar expor o nosso pensamento e o desfecho, né, que nos fez estar aqui hoje defendendo essa volta de Jacó Maciel. Primeiro, certo? Primeiro nós avaliamos, certo? O que fazer
como é que a gente vai, o que é que nós imaginamos? Vamos chegar aqui, subir em palanque, não tem nem mais palanque, né? Mas vamos entrar nas redes sociais ou nos meios de comunicação que tiverem disponíveis e vamos fazer uma campanha, fazer o povo acreditar, fazer apelo, sensibilizar, até fazer com que o Jacó Maciel seja eleito. E depois, simplesmente a gente desaparece. Você e toda Queimadas conhece minhas atividades, né? Hoje eu tramito normalmente por pelo menos 3 estados, né? Maranhão, Pernambuco e Ceará. Então, será que isso é suficiente, certo? Será que justifica perante a população, certo? Todo um apelo, todo um conjunto de informações, de argumentos, certo? Que faça o povo realmente acreditar que o governo Jacó vai ser diferente. E no final da campanha a gente desaparecer, certo? Desaparecer e não mais esperar que por si só o governo faça essa mudança que a gente espera, né? Então qual é o pensamento nosso e que já foi discutido nessa última quinta-feira com o pré-candidato? Porque tudo que a gente pensa, certo? Tem que ter o respeito do gestor, que o executivo no futuro será ele. Então, o que é que nós nos propomos para dizer ao povo de Queimadas que acredite nessa mudança, certo? Nós olhamos as falhas do governo Jacó. Nós observamos ponto a ponto o que é que foi positivo, o que é que foi negativo, certo? E uma das principais falhas a gente achou que tivesse na formação da equipe. Então, o que é que nós já pactuamos com ele, certo? Nós vamos juntar, certo, um grupo de 5 cidadãos de Queimadas da melhor qualidade em termos de conhecimento, de informação, em termos profissionais, e que o conhecimento dessas 5 pessoas sejam assim, bastante expansivo dentro de todos os segmentos da secretaria que a prefeitura precisa montar. Nós vamos chamar esse grupo de Conselho de Gestão. Nós vamos oferecer a custo zero à prefeitura um conselho de gestão e durante todo o governo, inclusive com reuniões presenciais de 2 ou 1 vez por mês. Esse conselho de gestão vai ter a função de suprir o que a gente achou de deficiente no governo Jacó Maciel anterior, certo? Então, através desse conselho de gestão, a gente ia fazer uma espécie de uma consultoria, vamos fazer, certo? No caso dos secretariados, não há intenção da gente de apontar nenhum, mas vamos traçar o perfil de cada um. O perfil do secretário de Educação tem que ser esse, o perfil do secretário de Infraestrutura tem que ser esse, e por aí vai, saúde, etc. Então, traçado aquele perfil, aí entrega ao gestor a liberdade de escolher, mas escolher dentro daquele perfil. Nós também vamos avaliar cada secretário que for contratado, ele vai saber já antes que ele vai ser avaliado. Semestralmente, a gente quer fazer a avaliação, certo, do secretariado e dar sugestão de alinhamento, se for o caso, e também sugestão de troca. Não somos nós que vamos definir a troca, mas vamos sugerir, certo? Não primeiro alinhar, segundo trocar, certo? Além disso também, certo? Nós temos vasta experiência em convivência com os poderes estadual, federal, em termos de operações de busca de convênio, de relacionamento com essas instituições que toda a prefeitura precisa. Nós temos vastas experiências nisso, vamos também apoiar, vamos orientar a equipe, certo? E já ficou definido que isso não terá salário, certo? Seria uma função voluntária de quem se predispor e que se enquadre também nesse perfil de pessoas experientes, de pessoas que já têm prestado serviços de alguma forma dentro do Estado, fora,
mais ou menos nesse segmento. Ou seja, pessoas que tenham um amplo conhecimento técnico que possam estar auxiliando. Exatamente, inclusive para fomentar convênios com as instituições federais, estaduais, pessoas que tramitam já, acostumadas a falar com o governador, com o ministro, com o deputado, acostumadas a lidar com Brasília, com essas coisas todas, tá entendendo? Tem que ser pessoas que resolvam. Então, a gente não traz só para o povo, certo? Esse pleito, essa solicitação de crédito nessa mudança. A gente traz também um mecanismo que vai fomentar essa mudança, que vai pressionar e orientar essa mudança, certo? Não vamos simplesmente dar as costas aqui a partir do final do ano, certo? Esperando que essa mudança aconteça sem que tenha um mecanismo que o impulsione e que faça isso realmente ser executado, se transformar em ação. Complementando, Clécio, o que Edinaldo falou, vale salientar que esse conselho é extremamente técnico, tá certo? Escolhido a dedo, pessoas que comprometidas com a cidade, cidadãos vinculados à gestão de Giacomo Maciel, tá? Sem remuneração, isso é importante, de forma voluntária e sem remuneração, tá? Mas e para complementar esse conjunto de ações que possam garantir uma administração eficiente, a gente entende que qualquer atividade depende de um planejamento, de gerenciamento e controle eficientes. Estamos elaborando um plano de governo prático e democrático, certo? Sem promessas, sem demagogias, sem mentiras, tá? E coletando da população, a participação da sociedade, lideranças políticas e lideranças comunitárias, do próprio eleitor comum, certo? A gente está vendo as principais demandas das comunidades, com atenção, obviamente, à classe mais carente, tá? Das ações e obras prioritárias, aquilo que beneficie a coletividade, tá certo? Então, esse guia e esse plano de governo vai servir de guia orientativo no decorrer de toda a gestão de 2021 a 2024 de Giacomo Maciel. Isso está sendo elaborado e em breve nós divulgaremos aí para toda a população um plano de governo decente, sem qualquer demagogia e sem qualquer promessa mirabolante e mentirosa. Não, importante a gente deixar bem claro aqui que vamos conduzir se Deus assim nos permitir, uma gestão que vai ter um diálogo permanente com toda a comunidade, né? Não vai ser de recadinho para coisa, não, vai ser dialogar mesmo com a comunidade, ir na comunidade, dialogar, saber a necessidade, elaborar as prioridades, que toda a comunidade geralmente tem várias necessidades, mas elaborar a prioridade de cada comunidade, né? E num diálogo permanente e constante com a sociedade. Ou tomar uma decisão monocrática, né? Eu acho que isso deve ser bom para a comunidade, mas sentar com a própria comunidade, saber qual a dependência de cada um deles. A gente precisa ir para um rápido intervalo, mas antes, só a título de comentário, quando o senhor diz, doutor Leonardo, sobre a questão de um plano de governo coerente, sem planejamento mirabolantes, né? Comprometer uma Nova York, transformar a cidade, né? Com grandes obras, eu acho que dá um contraponto incrível quando você faz um planejamento para uma cidade estruturada e quando de repente você tem um loteamento que vai dar um bairro extremamente estruturado dentro de Queimados, você veta. Eu acho um contraponto incrível. Como que você pode prometer um crescimento para uma cidade, planejar um crescimento para uma cidade, uma organização e de repente quando chega já pronto, alguma coisa totalmente organizada, totalmente planejada, se veta. Eu acho isso um contraponto incrível. Como se diz o gestor atual, um grande empreendedor, como ele se dizer assim, se considerar um grande empreendedor, se está travando o desenvolvimento de uma cidade. Não apenas essa ação do loteamento Epitácio Maia, da Maia Empreendimentos, mas tantos outros que vocês bem conhecem. E aqui à frente a gente vai
tentar, se der tempo, fazer algumas críticas em relação a essa gestão administrativa. São 11 horas e 35 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Queimadas FM. Apoio Cultural. Atenção Queimadas, se liga aí. Lojão das Ferramentas está chegando em Queimadas. Nossa localização é na entrada da Rua Nova, em frente ao posto Dallas de Queimadas, número 55. Venha nos visitar, estaremos esperando por você. No Lojão das Ferramentas, você vai encontrar uma grande variedade em ferramentas. Lojão das Ferramentas, tudo em um só lugar. Fone 3392-2100. Motivação Equipadora, agora em novo endereço. Estamos agora às margens da BR-104, em frente ao Enestel. Melhor espaço e melhor comodidade para você, cliente. Venha nos visitar. Na Motivação Equipadora, você vai encontrar alarme, trava, bloqueador, som ambiente, vidro elétrico, sensor de ré. Motivação Equipadora. Trabalhamos com codificação e confecção de chaves automotivas, abertura de carros. Motivação Equipadora. Às margens da BR-104, em frente ao Enestel. Nosso WhatsApp é 98822-4307 ou ligue para 99394-2967. Motivação Equipadora. 11h37. Atenção Queimadas e região. O cartão de todos contrata vendedores para a área comercial. Envie seu currículo para o e-mail seleção.cdt.cg@gmail.com. Lembrando que seleção sem tio e sem cedilha. Ou ligue para 3099 2521. Deixe seu contato que o cartão de todos entrará em contato com você. Cartão de Todos é o maior cartão de desconto do Brasil. Por apenas R$ 23,10 por mês, você e sua família terão descontos na área da saúde, educação e lazer. Clínico geral por apenas R$ 20 e demais especialidades R$ 28. Aproveite e faça já o seu Cartão de Todos. Seja um representante. Envie seu currículo para seleção.cdt.cg@gmail.com ou ligue 3099 2521. Preço baixo, variedade em marcas, bom atendimento e entrega em domicílio. Tudo isso é no Fraldão de Queimadas, na rua Odilon Almeida Barreto, 160, próxima à Escola José Miranda. A maior variedade de fraldas infantis e geriátricas. Mais de 25 marcas para pronta entrega com o menor preço de toda a Paraíba. Os mais diversos produtos de higiene para o bebê. Toda a linha de acessórios para recém-nascidos. O enxoval completo você encontra no Fraldão. E tudo com facilidade, dividindo nos cartões de crédito e entregando em domicílio. 986-37-1056. E você ainda ganha brindes comprando e indicando novos clientes. O Fraldão de Queimadas, Rua Odilon Almeida Barreto, 160, próxima à Escola José Miranda. A maior variedade de fraldas infantis e geriátricas e o menor preço da Paraíba. Venha conferir. Férias, passeios e curtição. Na hora de pegar a estrada, agenda hoje mesmo um check-up no seu carro na Automecânica do Clodô, que garante profissionais capacitados e atendimento diferenciado, prezando pela sua segurança e conforto, com os serviços mecânicos garantidos nas marcas nacionais e especializado em serviços de motor, carburação, injeção eletrônica. Trabalhamos também com caixa de marcha, freios, suspensão e cambagem. Dirija com mais qualidade, conforto e segurança. Automecânica do Clodô. Há 20 anos de experiência com você. Avenida Severino Bezerra Cabral, 118, Centro de Queimadas. O nosso teleatendimento 3392-1013. Sob a direção do seu amigo Clodoaldo. Queimadas FM. 11h39.
Agora são 11 horas e 40 minutos, estamos de volta aqui com o nosso programa Queimados em Debate. Estamos recebendo o doutor Edinaldo Cardoso, Leonardo Honório e Arnaldo Maia para conversar conosco em termos das suas perspectivas, né, políticas, esse grupo que já integrou o conhecido Grupo dos 20, né? Depois nós vamos até dar uma relembrada do que foi o Grupo dos 20, algumas pessoas que fizeram parte, né, que debatiam e ajudavam, auxiliavam na administração pública, né? E eles estão aqui hoje para conversar conosco, falando suas pretensões, né, e desse apoio na eleição desse ano. Já registrar aqui algumas pessoas que participam conosco, daqui a pouco nós vamos colocar essas participações, registrar através das perguntas. O Jailson de Castilho está aí com a gente, a Terezinha de Jesus Dantas, Rosicleide Macário, também o nosso amigo Herbert Viana, a Adria, a professora Adria também participando aqui conosco, meu amigo Caveirinha, grande abraço para ele, também Socorro aqui com a gente, a Socorro aqui da... Fechadão. Não, ela mora aqui nessa rua, Vital Francisco da Silva, né? Foi colaboradora também conosco, grande abraço para Socorro, né? E a professora Socorro lá da Caixa d'Água, né? Também sempre está nos ouvindo, grande abraço. Então daqui a pouco a gente passa a participação aqui dessas pessoas, né? Com suas argumentações, enfim. São 11 horas e 42 minutos. Nós conversamos aqui no primeiro bloco, né? Onde os três presentes manifestaram um apoio, né, ao pré-candidato Jacó Manciel. Mas a intenção de vocês, pelo menos, né, desde o ano passado, era uma candidatura alternativa, uma chamada terceira via, né? Por que mudarem de ideia agora? Clécio, existe aí pelo menos dois pontos importantes que contribuíram para esse desvio, né, de objetivo. Um dos principais fatores, certo, seriam a disponibilidade nossa para estar aqui durante o ano todo fazendo campanha. E também, certo, nós somos profissionais e nossas ações e gestões são essencialmente técnicas, né? De forma que nós fizemos uma consulta à população e uma avaliação, certo, de como a população recebia esse nosso desejo, certo? Por exemplo, eu tenho um desejo, nós temos um desejo, certo? Nosso desejo principal seria que um de nós aqui, certo, estivessem de fato na gestão do município de Queimadas, da nossa cidade. Só que para a gente alcançar esse desejo, a gente precisa perguntar ao povo, né? Se o povo está naquele momento, certo, digamos, consensuado com aquilo que nós pensamos. E fizemos uma pesquisa e a pesquisa mostrou, certo, que não existia naquele momento um volume, certo, de intenções da sociedade de Queimadas de acatar, certo, o nosso pensamento, o nosso objetivo. Então, diante disso, certo, diante do nosso pouco tempo, né, trabalhamos muito e diante também, certo, dessa gestão de injustiça, certo, praticada pelo atual gestor, diante dessa gestão que às vezes humilha até o cidadão de Queimadas, principalmente aqueles mais desfavorecidos, certo, essa falta de respeito, certo? Respeito ao cidadão de uma forma geral, que Leonardo vai mostrar algumas delas aí na sequência, certo? Então a gente tomou a decisão de escolher o melhor caminho para o momento, certo? Então, se a gente não pode diretamente, certo, combater, certo, o perfil principal do gestor atual, certo? Então, decidimos unir forças, certo? Para ver se a gente faz uma parte daquilo que a gente pensa,
Quando você não pode fazer tudo que você quer, você parte para fazer o quê? O que você pode. Então a gente norteou a decisão mais ou menos nessa visão aí, ok? Complementando, Clécio, vale salientar que apenas a nossa vontade, o nosso histórico de vida, as nossas boas intenções para com o município não são suficientes. A confiança do povo se adquire com o tempo, tá certo? A gente vem aprendendo isso. Então, primeiramente, nós devemos quebrar esse monopólio político de uma família e essa polarização para depois pensar nisso. E não necessariamente seremos um de nós, apenas pessoas, podem ser qualquer pessoa que se disponha a isso. Eu, particularmente, eu nunca pretendo entrar diretamente em política, porque a gente sabe que é uma coisa que precisa de couro grosso, tá? E eu não tenho esse perfil, talvez. Jacó é uma pessoa do bem, tá certo? Sempre nos respeitou, independente do nosso posicionamento político, onde a gente se encontrava, era abraçado, tá certo? Com sinceridade, e essa é a postura que deve tomar um político, e não por conta da divergência tê-lo como um inimigo, um verdadeiro inimigo, tá? Como faz o atual gestor, tá? Então a gente acredita que o único político atual capaz de vencer essas próximas eleições seria Jacó. E qualquer defeito que ele teve, isso tudo é corrigível. Agora a gente não pode permitir que a natureza do escorpião, do prefeito atual, isso não tem correção, tá certo? Então é por isso que a gente decide em apoiá-lo nesse momento, visando quebrar essa dinastia política e possibilitar um futuro diferente, uma nova alternativa para Queimadas no futuro. São agora 11 horas e 47 minutos. Aqui registrar e abraçar, né, a audiência do nosso amigo o pastor Paulo Roberto, né, tá presente, ouvindo a gente. Um grande abraço para ele. Um abraço para o pastor Paulo. Um abraço também para o nosso amigo Alex DVD. Alex DVD com certeza está nos ouvindo aqui no Mercado Público, nos acompanhando, né? Assim como nosso amigo Antônio do Peixe. E abraçar também o nosso amigo Clodoaldo, lá na Automecânica do Clodô. São audiências que com certeza estão aqui apoiando esse nosso programa. A gente sabe que, infelizmente, né, a política, o senhor acabou de citar agora, né, que muita gente não se considera adversário político, mas inimigos políticos. Adversários é quando a gente tem uma adversidade, quando a gente discorda de certas ideias, mas vale o respeito. A partir do momento quando se torna inimigo, infelizmente chega a parte até desrespeitosa. E infelizmente nessa dicotomia, nessa polaridade, né, há um comparativo. Porque um é trabalhador, o outro é preguiçoso. Um é mais humanitário, o outro não. Vocês, tecnicamente, observando, vocês podem fazer um comparativo entre esses dois entes políticos? Clécio, eu na minha fala, eu digo o seguinte: o gestor, quando ele assume o seu mandato, ele é um gestor de todos. Você não pode direcionar a sua gestão para beneficiar determinadas pessoas e prejudicar outras pessoas, né? Se ele foi eleito, ele é gestor de todos. Vamos dizer, o gestor de Queimada, o prefeito de Queimada, ele é prefeito de Queimadas. Quem votou nele e quem não votou nele, certo? Mas é isso que é a postura de um gestor que tem a competência para caminhar nessa linha. Vou fazer um benefício para determinada comunidade, mas antes de eu fazer, eu vou dizer, não, aquilo é para meus seguidores, não sei o quê, que mostra que a pessoa que não votou nele fica até receoso de usar daquele serviço, que é um serviço da obrigação do Estado, né? Uhum. Aí são essas coisas, aí pronto. A gente sabe que, vamos dizer, existe quer dizer, eu não posso dizer que é um gabinete do ódio, mas existe determinadas pessoas que procuram difundir uma coisa que não existe, né? Simplesmente para deixar aquele adversário, aquela pessoa que não acompanhou naquela eleição, receoso de usar. Um exemplo, você vai no posto de saúde,
chegar ei, esse posto de saúde foi construído, que foi fulano que construiu, não foi o seu seguidor, Seu prefeito. seu prefeito que fez isso, né? São essas coisas. Eu acho que um gestor consciente, um gestor unitário, que tenha diálogo permanente com a população, ele deve ver isso, né? A partir do momento que passou a campanha, acabou-se. Descer do palanque, desarmar o palanque e vamos trabalhar em benefício de toda a sociedade, né? É isso que eu entendo, né? Só complementando aqui, certo, um pouco a exposição do Arnaldo, uma grande diferença aí, que eu acho que ela tem seu peso, certo, seria a consideração às pessoas que estiveram com você na campanha, as pessoas que moram na cidade, que convivem, que têm atividade econômica. Essa consideração, certo, ela é fundamental. Do gestor atual, ela é zero, ela não existe. É como se não tivesse respeito a ninguém, certo? Tu fosse parceiro dele lá atrás, tu apoiou, tu tivesse junto, mas agora tu tem alguma atividade, certo? Que depende dele, em parceria, sei lá, alguma coisa, ele não te dá, certo? O mínimo sinal de respeito e de consideração. Eu acho até que eu já fui vítima disso, tá entendendo, pessoalmente. Então não há um sinal de respeito e consideração. O gestor público, ele precisa saber que ele trabalha para o povo, certo? Para o povo. Ele é empregado do povo. É o inverso da iniciativa privada, né? Da iniciativa privada, todo mundo presta satisfação ao patrão. Aqui não, aqui é o contrário. O gestor é que presta satisfação ao povo. E não existe essa satisfação, não existe esse respeito. Há uma desconsideração generalizada, tá entendendo? Se atropela se necessário for e acabou, entendeu? Então eu acho isso uma das principais diferenças que Leonardo possa aí complementar. Ainda complementando, Clécio e ouvintes da Rádio Queimadas FM, sobre esse comparativo entre o gestor atual e Jacó Maciel, a gente poderia destacar algumas coisas aqui. Por exemplo, em relação à liderança política, Jacó é um líder popular nato, tá certo? Uma pessoa carismática, educada, onde o povo gosta de Jacó, tá certo? E o gestor atual quer liderar pela força do poder, tá certo? Sem qualquer carisma. Na realidade, o povo vota no gestor atual por algum benefício, tá certo? E isso não pode acontecer. Em relação à sensibilidade, Jacó é uma pessoa humana, é uma pessoa flexível, tá certo? O gestor atual é aquela brutalidade, é desumano, trata o povo com indelicadeza. Isso aí todo mundo sabe, né? É notório. Quanto ao trabalho, o gestor atual é tido como um homem trabalhador, tá certo? Mas na realidade, o gestor trabalha enganando o povo, tá certo? Essas propagandas enfeitadas, tal. E isso é apenas uma fantasia. O Jacó trabalha calado, então ele não soube, na realidade, divulgar. Tá certo? E nessa próxima gestão, com certeza, todos os bons trabalhos, os feitos de Jacó serão mensalmente trabalhados por uma equipe de comunicação à altura. Em relação à vocação, Jacó é um político nato, tem coração. O gestor atual na realidade, um capitalista malvado. Tá certo? Ele age apenas com a razão. É aquela natureza do escorpião, tá? E em relação à equipe de trabalho, eu acho que é um tema bastante discutido. A gente chega numa região rural, por exemplo, o povo diz, olha, Jacó é uma pessoa excelente, agora precisa mudar a equipe. Então esse problema está superado, mesmo porque a turma quase toda que apoiava o Jacó e que era maléfica, está com o gestor atual. Então isso é um ponto superado, um ponto pacífico já.
tá certo? Então Jacó com certeza terá uma equipe técnica comprometida e da terra, isso é o mais importante, tá certo? Então não adianta trazer, importar de Campina Grande ou de qualquer outra cidade ou estado uma equipe que não é da terra e que não tem o comprometimento que muita gente tem aqui. Aqui Queimadas tem gente capacitada, tá certo? Tem muita gente boa, tá certo? E com vontade de trabalhar. Eu acho, esses pontos são alguns comparativos que podemos fazer, né? Então, por que o gestor importa essa equipe? Por que será? Isso que eu ia fazer essa pergunta. Eu fiz esse levantamento e aí talvez vocês possam me explicar talvez uma parte mais técnica, né? Vocês trabalham com política já há mais tempo, né? Uma das questões realmente, a gente escutou muito isso. Olha, o problema de Jacó não é Jacó em si. É uma equipe que está com o Jacó, são pessoas que estão próximas do Jacó. E muitas vezes dão nome aos bois. É fulano, é ciclano, é beltrano. Se essas pessoas é que prejudicaram a gestão passada, por que absorver essas pessoas nessa gestão? Qual o interesse dessa gestão de absorver pessoas que foram apontadas que prejudicaram a gestão passada? Por quê? É apenas interesse político. Ele coloca a política acima de qualquer interesse, tá certo? Então, se ele se diz administrador eficiente, ele não deveria estar com essas pessoas, tá? Então, essas pessoas são prejudiciais realmente ao município, porque são pessoas que vivem da política, mas não contribuem para o desenvolvimento da cidade e que não são comprometidas. A realidade é essa. Agora são 11 horas e 57 minutos, lembrando daqui a pouco, né, nós teremos aqui registrando as participações das pessoas que nos mandam as mensagens via WhatsApp 991-880208, né, daqui a pouco no terceiro bloco nós daremos espaço aqui para os questionamentos, para as participações. São 11h57, bom, vocês fizeram um comparativo, citaram alguns pontos, né, negativos, mas algum outro ponto assim especial que vocês teriam de crítica a essa gestão atual? Ô Clécio, a gente preferia assim mostrar o que Jacó irá fazer, tá certo? Mas como não é um momento oportuno, a gente não pode estragar a munição, digamos assim, e até proibido falar sobre os feitos futuros, né? Uhum. É uma estratégia também. Então a gente pode citar alguns equívocos, né? Alguns equívocos do gestor atual, tá certo? O prefeito poderia ter ficado para a história de Queimadas, tá? Assim como o pai dele ficou. Mas eu acredito que ele vai dar adeus à política, realmente odiado por 60% da população queimadense, tá certo? É o que se desenha diante das suas perversidades, tá certo? E dentre essas perversidades e exemplos de má gestão pública, tá certo? Podemos citar alguns aqui, até como crítica construtiva, para que ele procure melhorar esse seu modo de operar, tá certo? Então vamos lá, alguns. Se vocês tiverem outros, vocês me lembrem aí, meus colegas. Vamos lá nessa pandemia, por exemplo, do Covid-19, tá certo? É uma falta de sensibilidade e humanidade tremenda, tá certo? A gente vê uma ausência de ações efetivas, tá? Quais são as ações efetivas que a gente entende? Por exemplo, teste para detecção e combate imediato ao vírus. A gente não vê isso acontecer. A falta de medicamentos simples e baratos, tal como o médico, o doutor Bolsonaro já orientou. Máscaras e álcool gel, tá certo? Medidas de isolamento, são ações muito tímidas, né? A gente acredita. O governo federal apoiou fortemente os estados e prefeituras. A prefeitura dispõe muito dinheiro para se gastar nisso, mas a gente não vê ação. A gente vê que as prefeituras e os estados arrecadaram os mesmos recursos financeiros para administrar a saúde, a educação, e uma grande redução de despesas houve. Então ele poderia aproveitar esse dinheiro.
ele ofereceu apenas algumas esmolas à população, como sopa, cestas básicas, e isso é insuficiente. O 13º salário, por exemplo, dos servidores, certo? Que normalmente, até em períodos eleitorais, se oferece, se paga no meio do ano, que amenizaria a crise, né? Isso não está acontecendo. Então, cadê a sensibilidade do gestor? Tá certo? Vamos para outro ponto. As perseguições políticas, né? A empreendedores e moradores locais. Temos aqui o exemplo da família Maia, do loteamento Epitácio Maia. Lá na frente, em outra oportunidade, a gente pode citar de forma pormenorizada esse grande problema. Temos o Manuelzinho Andrade, o esposo da ex-prefeita da atual prefeita de Barra de Santana, onde tenta implantar um posto ali no Barracão, na divisa do município, e não consegue, por conta da perseguição política, tá certo? Temos a família do finado Moura, o amigo Cardoso, tá certo? Que teve umas casas destruídas, né? Demolidas, sem nenhum aviso prévio e sem nenhuma justificativa, sem diálogo, tá certo? Prejudicaram também a família Soares, ali no fechamento da rua do Posto São José, tá? Na primeira gestão, ainda lembrando, para ninguém esquecer, porque a gente tem o costume de esquecer as maldades, mas as desapropriações de terra de Antônio Lucinda, de João Bastos, de Jerônimo Maciel e de tantos outros, né? O fechamento da rua do Colégio Dulce Barbosa, aquilo ali foi uma coisa que ele voltou atrás depois por conta da justiça. Atualmente tem o fechamento das escolas municipais de educação infantil, isso é um absurdo. A demolição das fundações da Igreja da Assembleia de Deus, igreja que é um investimento, é uma grande contribuição às famílias do município. Ele teve a maldade de demolir essas fundações. Foi um terreno doado na gestão de Jacó. A falta de água do Castanho, falta competência aí para se manter um diálogo com a Cagepa, para se resolver essa questão. Temos um deputado, um prefeito e um diretor de Cagepa e o governador para se resolver essas questões de Cagepa e não se resolve. Isso é incompetência. A implantação da estação de tratamento de esgoto, um terreno já comprado pela Cagepa e até hoje não iniciada essa construção, que aí viabilizaria a construção de redes de esgoto no município, né? Hoje paralisado. Temos o cancelamento das gratificações de servidores públicos, a exemplo dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários das endemias, cortado por eles, inclusive nesse período de pandemia, deveria voltar, pelo menos periodicamente. Os recursos recebidos na gestão atual são bem superiores aos da época de Jacó. Isso é fato. Na época de Jacó tivemos grande crise, né? Foi aquele período de impeachment de Dilma, a transição para Temer. Então, a gente inclusive vai mostrar isso em números para a população queimadense, que antes Jacó recebia X e agora Carlinhos recebe 2X. As promessas mirabolantes de campanha, eu me lembro que eu participei da elaboração desse plano de governo, nós participamos, e depois ele mudou tudo, tornando uma cidade mirabolante, como criticada aqui, chamada de Nova York. A partir daí, inclusive, eu me afastei, Clécio, de toda e qualquer atividade do gestor, porque isso aí é uma mentira para o povo, tá certo? E continua com essas mentiras. Agora parece que já começaram algumas promessas que o povo não deve mais acreditar, certo? Temos essa questão do primeiro escalão de governo ser sempre de pessoas de fora. Isso não pode se admitir. Temos a aquisição de combustíveis em Campina Grande. Será que foi por desinteresse local? Porque o pessoal tinha medo de ser perseguido? Porque votava contra? Isso é um absurdo. Então, um carro, não se admite um carro sair daqui para Campina Grande só para abastecer um tanque de combustível. Só, Leonardo, isso inclusive podíamos dizer, o município pode adquirir, como todas as empresas, o combustível diretamente da fonte, né? Tanque. Isso seria uma economia bastante
razoável para o município, né? Isso, continuando, Clécio, a falta de diálogo e apoio aos comerciantes e empresas locais, ele possui verdadeiramente um monopólio aqui no comércio de queimadas, mas devia possibilitar que os demais comerciantes atuassem se fossem apoiados pela gestão, né? O tratamento desumano com as pessoas mais humildes, a intervenção do Conselho Tutelar nessa campanha, isso foi um absurdo. O prefeito intervir, é uma coisa muito pequena. O prefeito interviu nessa campanha dos conselheiros tutelares diretamente, tá certo? Então ele fala em eficiência administrativa, empreendedorismo, e por que não atua efetivamente com diálogo aí com o governo do estado através da Sinep para que melhore o distrito industrial do Ligeiro e até aquele terreno que ele doou para o estado, porque não se implanta alguma coisa, alguma infraestrutura para que empresas possam realmente vir a se instalar em Queimadas. Empresa nenhuma vem sem essa infraestrutura e sem incentivo fiscal, tá certo? Temos também o matadouro público municipal, que por interesse econômico pessoal foi abandonado e verdadeiramente demolido. O polo de confecções, que ele tanto falava como um grande empreendedorismo, uma grande ação empreendedora, tá certo? Por quê? Aí ele alega que o terreno que foi de Zé Maria foi trocado aqui pelo gestor anterior, com a casa ali onde era o cartório. Isso foi benéfico, muito bom para o município, porque já ganhou o dinheiro do terreno. Se ele quisesse realmente implantar, comprasse outro terreno ou até doasse ali da grande fazenda dele, que fica em frente, mas eu não digo nem isso, que comprasse outro terreno no local e até utilizasse esse que ele comprou, adquiriu para isso. Por que as empresas não vieram a se instalar? Porque não tinha subsídio, não tinha infraestrutura e não tinha nem vocação. O município não tem vocação de confecção. Então, por fim, essas artimanhas da velha política que ainda impera, tá certo? O empreguismo desnecessário e oportunista, funcionários fantasmas que existem na prefeitura, a exigência de votos dos servidores públicos são oprimidos, são pressionados para isso, as doações de imóveis públicos e a correligionários, a transferência de títulos que ainda impera, certo? De pessoas residentes em outros municípios, todo tipo de perseguição a quem é contra, né? Basta ver os depoimentos públicos de pessoas que não fazem parte da gestão, que são obrigadas. Por exemplo, nós temos um caso ali de um rapaz que utilizava os quiosques da prefeitura e foi obrigado a se expor e falar bem da gestão dele. Coitado do rapaz, tá certo? Isso é uma maldade até. Tem outro caso agora de um candidato a vereador que ele quer que fale publicamente e diga que o campo de futebol é utilizado, a gestão é eficiente e só porque o rapaz é professor de escolinhas, coisas desse tipo, sabe? Então tudo isso são apenas alguns exemplos de maldade e aqui a gente tem muito mais. Isso aqui já dá um alfabeto, tá certo? De A a Z. Mas a gente tem exemplos e coisas muito mais sérias, tá certo? Que aqui eu não quero te citar. Era isso, Clécio. Teria mais coisa além disso tudo? Tá? Ah, tem. Teria. Nesse segmento, não. Rapaz, 12h09. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também, né? Eu tento entender da melhor forma e muitas vezes as pessoas me criticam, né, por estar fazendo essas perguntas. Muito se tem utilizado, né, os meios de comunicação e tal, para questionar atos que foram feitos na primeira gestão e que às vezes tiveram revés na gestão do Jacó Maciel e agora o prefeito volta a administrar. A questão do polo de confecções, né? Vamos lá. Se fez a ideia no primeiro mandato. Nós
compramos, doamos o terreno, né? Quer dizer, adquirimos o terreno para isso e ela vai ser dado, né? Foi doado à Cinep, inclusive, um primeiro terreno. Né? Depois que eu entendi bem esse negócio. Na realidade, são 3 terrenos distintos. O primeiro, que foi adquirido e doado à Cinep, que seria um polo industrial. Né? Depois, um terreno existente onde seria construído o polo de confecções, foi adquirido pela prefeitura. E agora um outro terceiro terreno que foi doado ao governo do estado para a construção da escola agrícola. Então, a gente tem 3 terrenos. Mas um terreno ele foi adquirido para o polo de confecções. E o outro foi doado à Cinep, isso na primeira gestão. Né? Outro exemplo que é citado, né, que o prefeito deixou 3 sopões estruturados, distribuindo sopas, e no governo de Jacó Maciel foi desestruturado. Só que o prefeito volta. No primeira gestão, o senhor fez parte do plano de governo, né? O senhor mesmo frisou agora que obras, né, mirabolantes, mas que ele dizia em cima do palanque que era possível e que era fácil, não era difícil de fazer. Eu me lembro dessa expressão claramente. Do mercado público que iria ser construído, onde hoje está situado precariamente o Clube de Queimadas, o Clube Social de Queimadas, né? E ele disse isso, eu me lembro claramente disso. Isso é fácil de fazer, isso só são alguns pré-moldados, né? São alguns pré-moldados e tal, então é fácil de fazer. E nada foi feito naquele primeiro mandato. E aí ele tem mais 4 anos. Tudo isso foi planejado só para o primeiro mandato, era só válido para aquele ano de 2009 a 2012, quer dizer, isso não é útil, não seria útil para essa gestão de 2017, 2020, e se era de tão importância, por que ele não retomou esse plano? Vou exemplificar, se o polo, se precisaria mesmo, no primeiro mandato dele, ele queria fazer um polo industrial aqui, por que nesse segundo o terreno continua doado para a Cinep? Por que ele não exigiu que a Cinep, outra vez, agora ele tem um deputado, ele tem um... Por que não foi na Cinep e conversou isso? O polo de confecções, por que ele não deu continuidade nesse mandato? Os sopões, por que ele não efetivou os sopões novamente? Porque os prédios estão da mesma forma. Por que ele não efetivou os sopões do primeiro dia do seu segundo mandato? Quer dizer, só valeu aquelas promessas. Cada mandato tem uma promessa diferente, doutor Arnaldo. O que é que prometeu para o primeiro mandato, porque passou 4 anos e não funciona mais hoje? Clécio, o que eu entendo é que o gestor, dependendo da necessidade do município, vamos dizer, o município precisa de uma determinada área para executar determinadas obras, né? O que se exige na legislação hoje é o termo desapropriação. Mas esse termo desapropriação ele é usado para dar emissão de posse imediata. Mas na realidade é uma negociação que existe entre o proprietário e o interessado, né? Agora, eles utilizam, porque isso é um termo da época da ditadura, né? Que desapropriar, isso foi de Getúlio Vargas. É desapropriar para tomar. Agora, ao prazer dele, vamos dizer, ao preço dele, não tem diálogo nenhum. Porque é necessário, sim. Se o município está precisando de uma área para fazer um investimento, o município tem poder de comprar. Agora, comprar mediante uma negociação. Simplesmente uma terra, vamos dizer, um valor que vale 100 mil reais, ele chega lá e diz, é 10 mil reais e tá feito dessa forma. É esse o valor, certo? Apesar de áreas vizinhas ter outros valores bem maior, ser negociado ao preço do mercado, né? Mas ele usa essa força, né, de ditatorial, né, da época da ditadura para comprar aquele determinado imóvel ou determinada área. Agora, o termo desapropriação é para a partir do decreto, imediatamente o cartório é obrigado a fazer a escritura. Mas eles usam como desapropriar e pronto, não tem um diálogo de compra e venda, não é o meu preço, não é o seu e vamos para diálogo. É assim, como uma compra e venda normal. Mas a turma acha que se sentou na cadeira, está com a caneta,
Quem manda aqui sou eu. Tá resolvido. Tá resolvido. Bom, são 12 horas e 15 minutos. Vamos aqui registrar as participações, né? A gente começa com o nosso amigo Jailson Castilho, que diz o seguinte: meus cumprimentos aos distintos doutores da bancada de hoje, profissionais qualificados que dignificam e enaltecem a nossa cidade por serem folies da terra. Que os ouvintes escutem atentamente suas narrativas. Há muito que enriquecer nossa consciência política. Para mim, termos mais ponderação em escolhas futuras para a nossa cidade, tanto no âmbito executivo e legislativo. E o Jair termina desejando um abraço a todos vocês. A nossa amiga Terezinha Dantas, muito solista aqui, que está respondendo ao nosso amigo o Josa mototaxista. O Josa, ele vai fazer uma viagem agora, doutor Leonardo, e está preocupado que ele não pode deixar a cadelinha dele com ninguém, que ela não fica, né? E ele está pensando em levar ela nessa viagem, no transporte particular. E ele fez uma pergunta: será que eu preciso, né, de alguma documentação? E a Terezinha prometeu trazer a resposta para ele, pesquisar e trazer a resposta. Atenção, Josa! Ela destaca aqui uma matéria dizendo o seguinte: para transitar em território nacional, o proprietário precisa portar a carteira de vacinas do mascote, sempre dentro do prazo de validade, é claro, acompanhada pelo atestado de um médico veterinário credenciado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, que tem validade até 5 dias. Ou seja, né, foi o que a gente disse aqui, né, sobre essa questão de que você deveria procurar aí o veterinário para ele fazer esse atestado. Ele diz aqui: o mesmo atestado é necessário para que viaje de carro próprio, que ainda deve observar as regras de segurança do mascote. Deve estar viajando no banco traseiro, dentro de sua caixa de transporte ou preso com adaptador de cinto de segurança para cães. Ok? Animais não podem ficar soltos dentro do veículo. Então tá aí a Terezinha informando aí, Josa, sobre essa questão. Um abraço para minha amiga Terezinha. Ok. O Gerlano posta aqui uma mensagem de voz. Vamos aqui ouvir a mensagem do Gerlano. Bom dia. Gostaria de fazer essa pergunta para o Arnaldo Maia. Gostaríamos, não só eu, como muitas pessoas, sobre essa dificuldade de construir no loteamento Maia. Quais obstáculos que está acontecendo, Arnaldo? Explica aí para o pessoal. Inclusive, muita gente que comprou o terreno. Não, Gerlano, né? Um abraço aí por ter adquirido o terreno. Não, é como a gente falou aqui já, né? O problema é simplesmente a licença de construção. O loteamento foi aprovado pela Prefeitura, aprovado pela CAGEPA, pela Energisa, pela Engea, tem uma licença de construção, como é a licença ambiental, tudo foi aprovado. Simplesmente o atual gestor não quer autorizar o cadastramento individualizado dos lotes, porque a partir desse momento aí, você pode requerer a licença de construção do seu lote, da sua residência, no caso, né? Simplesmente é uma decisão política. Estamos todos acobertados com toda a legislação. Contratamos um advogado, já que a gente sentiu que pelo coração que ele tem, ele não autoriza, como já ventilaram aí, que enquanto ele for gestor, ninguém bota ele citou aí em encontro de amigos, né? Enquanto for gestor, ninguém coloca uma pedra, um tijolo naquele loteamento. E não sei qual é a maldade que ele tem não contra mim, mas contra o povo de Queimadas, né? Porque é uma coisa, se tivesse alguma coisa errada, alguma documentação, tudo bem, projetos errados, mas tudo dos projetos foram aprovados por quem de direito, né? Mas simplesmente ele diz, não libera a licença de construção da pessoa que comprou, que tem condições de construir. Isso está acontecendo com você e com outras pessoas, né? Uma cerca de 50 pessoas já podia ter construído casa ali. Era emprego que dá para o pedreiro, para o servente, para o eletricista, encanador, material de construção. Exato, e é um dinheiro que ia circular na cidade, né? Mas a maldade supera tudo isso, né? E eu queria deixar os investidores tranquilos e me coloco à disposição aqui para apresentar todos os documentos que forem necessários, que são necessários a uma regularização de um loteamento,
certo? Eu me prontifico a mostrar para cada um pessoalmente e dizer a todos que se tranquilizem, que é questão de justiça. A justiça tramita um pouco lenta nesse país, haja vista a quantidade de processos, mas isso aí é uma questão só de tempo. E estamos, inclusive, com um dos melhores advogados do país, tá? Só um adendo aí, né? Essa questão da justiça, Leonardo, é bom frisar que ela existe diante da posição abusiva, né, do atual gestor. Se ele fizesse o que realmente manda a lei, né, da licença de construção, nada de justiça estaria dentro desse processo, é isso? Isso, e ele está prejudicando não apenas a família Maia, como todos os investidores, tá certo? Muita gente boa aí querendo construir, mas isso em breve será solucionado, com certeza. Registrar aqui a participação da Janiela, a gente disse não atendemos até o telefone aqui pelo WhatsApp, tá certo, Janiela? Então, mas fica registrado aqui a sua participação. A nossa amiga Márcia está aqui também participando com a gente, a Márcia Lima. Bom dia, ouvindo a entrevista. Concordo, o gestor tem que ser mais flexível, tem que ouvir a população. Um abraço, meu amigo Marcondes, saudade Marcondes. Também aqui participando conosco a Sebastiana, que deseja um bom dia a todos. Agora já é uma boa tarde, né? Aqui participando conosco uma pessoa que não foi identificada. A gente pede que se identifique, né? A gente agradece. Vamos lá. Bom, vamos lá. A participação dessa pessoa. Eu sou Camila de Sítio Rastro Meio, quero mandar um abraço para você, Jacob Maciel, para Roberto Alves, para Falco Pereira. Ok, a Camila lá do Riacho do Meio, grande abraço para você, Camila, tudo de muito bom. A Rosicleide Macário também posta aqui, um abraço aos participantes, muito presente o discurso dos amigos. Bom dia, Clécio, bom dia para todos vocês, galera do bem, um bom dia para o nosso amigo Arnaldo Maia, a Socorro, que havia citado aqui da rua Francisco Vital do Rego. Grande abraço aqui também, desejando um bom dia pra gente, a Kátia, obrigado pelo carinho da audiência. O Gilberto aqui, morador do Castanho, ele traz o seguinte texto: a todos gostaria de parabenizar os participantes. Pergunta, como vocês veem na sua concepção como a política de queimadas poderá ser diferenciada ou mudada? Qual a contribuição no pleito pela pandemia, obstáculos que assolam a cidade? Isso tudo já foi respondido, né? Então tá certo, grande abraço aí pro nosso amigo Gilberto, mandando um abraço aqui também pro nosso amigo Clodoaldo, lá na Automecânica do Clodô. No sítio Capoeiras, o Josemir participa aqui conosco, desejando um bom dia a todos. Obrigado, Josemir. Também aqui o nosso amigo o Herbert Viana, ele manda aqui um abraço ao doutor Leonardo Honório. O Eduardo Taxista, bom dia, Clécio, um abraço para todos aí participando da bancada. Ok, também participando conosco o Severino Bilzinho do Castanho. Bom dia, Clécio, doutor Leonardo, doutor Edinaldo, Arnaldo Maia, todos os ouvintes da Rádio Queimadas FM. Fico feliz em saber que existem pessoas com um amplo conhecimento que se preocupam com o nosso município. Grande abraço para você também. O Fabrício participando conosco aqui. Fabrício é o proprietário do Bolo no Pote. O trailer. Isso. Bom dia a todos. Parabéns pelo programa. Parabéns aos entrevistados pela iniciativa e pela linha de raciocínio. Temos que ter uma gestão que pense no povo, uma gestão humanizada e voltada à população. Quem está participando também aqui é a nossa amiga Marluce. Ela deixa um áudio aqui pra gente. Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Juarez. Tudo bem? Eu assisti a gente vai repassar aqui então, Marluce, o áudio pro Juarez Alves, né? Que entra daqui a pouquinho no programa o programa Bola na Área, né? Falando do esporte amador de queimadas. Também quem participa conosco, Iracema, diz o seguinte: bom dia, acredito que vocês estão falando só por falar, mas não é certeza que você sabe que Carlinho de Tião foi e sempre será o melhor gestor que a nossa cidade. E vocês sabem disso. Quanto ao ex-gestor, ele não sabe nem copiar o trabalho feito por Carlinhos. Na gestão dele foi muito bem, obrigado, meia dúzia de pessoas, enquanto muitos não tinham assistência, começando mesmo pelos salários atrasados. Quem nem trabalhava recebia, né?
ter o seu salário gordo no bolso. Diz aqui então a Iracema, né, dizendo que a melhor gestão é essa atual. Tem participação aqui do Macedo. Macedo postou aqui um áudio. Vamos aqui ao último áudio. Juarez, minha benção, manda um alô pra galera aí Vou passar então daqui a pouco pro Juarez. Juarez, o horário dele são 2, né? O de 9 até às 11 e de 12:30 até às 2 horas da tarde, né? Quem está participando com a gente também é o Marcelo aqui do Castanho, Marcelo Polêmico. Por que quando Jacó foi prefeito ele não fez e agora continua a falar em rádio é fácil, né? Não fez o que, Marcelo? Tem que saber não fez o que. Aí especifica pra gente, por favor, né? A professora Adria, coloca aqui: bom dia, amigo Clécio. O seu programa hoje está top, com 3 grandes amigos que irão ajudar Jacó em 2021. Diz aí pro Leonardo que mandei um abraço. Sou grato a Deus pela vida dele e pelos amigos Arnaldo e Edinaldo. Amém, meu irmão. Tá certo, um abraço para você, professora Adria. Também o Emanuel também diz aqui: bom dia, Clécio. Gostaria de saber por que Dagoberto não está tendo a oportunidade de falar na rádio. Fiquei sabendo que ele estaria aí hoje. Estaria? O que foi que aconteceu? Queimadas quer saber. Porque você também tira o telefone do gancho. Não está falando do gancho, não. Está aqui, colocado do gancho. Gostaria de saber se ele participar do programa. Gostaria de saber o que vale para o cidadão queimadense, se é um polo ou uma casa, quanto empregos dariam para o povo de Queimadas. O ex-gestor fez isso. Bom, quanto à questão do Dagoberto, pelo menos aqui nos programas em que eu estou presente, não foi confirmado nada de participação dele, né? A gente sempre diz, o agendamento deve ser feito previamente e há um espaço aberto a todos, né? Se ele estaria aqui, desconheço essa afirmação, tá? Agora, sobre a questão de que vale para o cidadão queimadense, se é um polo ou uma casa, né? Quanto à questão de empregos, claro que o polo, talvez você tem que analisar cada ponto. O polo seria mais importante no geral, mas nenhum nem outro foi feito nessa gestão. Foi feito algum polo aqui nessa gestão? Polo industrial, polo de confecções, alguma coisa desse? Propaganda enganosa, né, Clécio? Tá certo, Emanuel? Mas aí confere essa informação, tá certo? Sobre o Dagoberto, mas aqui mesmo não tinha nada agendado, não. Tá certo? Também Givaneide está aqui participando com a gente. Bom dia, Clécio. Gostaria de saber se na gestão de Carlinhos tem um rapaz chamado França, que disse que vinha um polo de costura para Queimadas. Preparamos costureiras e tudo. E até hoje, seria ele perto do Sindicato Rural de Queimadas. Ela fala do polo, da Adecan Legal, né? É um galpão que foi construído ali no Antônio Maris, né? Conjunto Antônio Maris, né? Que realmente foi uma promessa de que haveria ali feito confecções. Inclusive, houve até treinamento para serigrafia, até o Marcondes, conhecido Marcondes de Segurança, né, que também foi uma das pessoas que fez especialização na questão de serigrafia, e realmente, até hoje, nada prosperou. Inclusive, o galpão, eu não sei nem se informar se continua em atividade, Givaneide. Tá? Givaneide lá de Malhada Grande. Um abraço para ela. O Josa Taxista recebeu o recado da Terezinha, né? O Geudi, quero agradecer, Geudi, que estava nos ouvindo sempre lá na Cariri, né? Na 101 FM, apresenta um programa lá no Par da Tarde e sempre está nos ouvindo. Vamos ouvir o áudio dele aqui. Oi, Clécio, boa tarde, Geudi, meu amigo, tudo bem? Quero parabenizar aí essa bancada, doutor Arnaldo Maia, doutor Leonardo, pela essa decisão de estar junto com o Jacó. Tenho certeza de que juntos Queimadas só tem a ganhar. Parabéns aos 3 pela decisão. Que Deus abençoe a todos e vamos à vitória. Um abraço, nosso amigo Geudi, tudo de muito bom. A Daniele também participa aqui com a gente. Ela diz o seguinte: parabéns, Leonardo, parabéns, Arnaldo, Edinaldo. Os senhores estão expondo as verdades que muitos queimadenses não têm coragem de expor. Deus abençoe, um forte abraço ao pastor Paulo.
Abraço pro pastor Paulo, tá aqui com a gente. Mandar um abraço pro Joseph também, né? Joseph também tá aqui com a gente. Abraço, meu amigo Joseph. Joseph fazia a participação, Pastor Paulo. fazia a técnica, né? No programa do Pastor Paulo, que o pessoal tá sentindo falta. Boa tarde. Manda o gestor atual vir aqui no Cássio, hoje, para ele ver, hoje ainda, para ele ver a coisa maravilhosa que está no Cássio, muita lama, né? É a Vera tá sempre cobrando aqui ações lá na cidade de Tião do Rego. Bom dia a todos, que Deus abençoe sempre. É o Pel aqui com a gente, um abraço. Bom dia, Clécio. Abraço para Arnaldo Maia, para os amigos Leonardinho e Edinaldo Cardoso. É o nosso amigo Maia participando aqui com a gente. Um abraço para ele, tudo de muito bom. Também tem a participação aqui do Cícero Pereira. Ele traz aqui um áudio. Bom dia, Clécio. Bom dia. Aqui quem está falando é Cícero. Jacó Maciel, como pessoa, ele é uma ótima pessoa. Agora, como gestor, ele é zero, nota zero. Quem está falando aqui é Cícero. Ok, Cícero, está aqui registrado a sua opinião. E o restante que são pessoas... vamos passar para o Caveirinha. O Caveirinha está aqui com a gente, informando que está funcionando o galpão ali da Adecan Legal. Está funcionando, tem muitas mães de família trabalhando lá. Ok, Caveirinha, um abraço para você, obrigado pela informação repassada. Clécio, o prefeito não cria oportunidades que o povo tem autonomia. Por isso não libera a obra do loteamento Epitácio Maia. É o nosso amigo Marcelo Silva aqui participando com a gente. Bom, com isso a gente zera aqui as participações. Né? E agora são 12 horas e 31 minutos. Né? Agradecer a todos vocês, né, que participaram com a gente. Obrigado. Antes da gente passar aqui para as palavras finais, atrapalha muitas vezes o apoiador do governo, o colaborador do governo, né, que se utiliza de certos, como é que eu vou dizer, de certos artifícios para defender o governo, e entre eles até mesmo um discurso que não seja muito respeitoso, porque a gente vê muitas vezes, né, apoiadores do governo que utilizam de um discurso ofensivo, de um discurso para denegrir a imagem de pessoas. A gente tem aqui colaboradores que acusam as pessoas sem pudor nenhum de ladrão, de mentirosos. Às vezes não parte nem do próprio gestor e da equipe do gestor. É uma atitude pessoal. Atrapalha isso também uma administração, Arnaldo? Com certeza, né? E principalmente atrapalha mais ainda quando as pessoas que têm algum cargo, né, não levam todas as informações para o gestor. Às vezes é o gestor que não está sabendo, não tem informação verídica das coisas, na situação verídica, o que está ocorrendo, né? Chega lá e simplesmente para deixar o gestor alegre, encobre muita coisa, joga o lixo para debaixo do tapete, né? É isso que atrapalha. E essas pessoas que querem aparecer jogando um contra o outro, denegrindo a imagem pessoal das pessoas, é isso também que, com o intuito de ser bem visto diante do gestor, né? É isso que atrapalha muito o desenrolar de qualquer gestão, né? Só para não passar por mentiroso aqui, porque também o agendamento da participação que é feito através do contato do senhor, né? Havia o agendamento da Dagoberto aqui? Não houve nenhum agendamento dele, não. Pronto, então, só explicando aí o nosso amigo Emanuel, né, sobre não existe. Só para a gente finalizar, gente, eu gostaria que vocês dessem, no geral, a gente falou muito sobre as eleições, né, e a gente fala numa votação mais consciente, né, vocês teriam alguma opinião, algum conselho, né, para que a gente possa ter uma eleição mais consciente, e a gente já aproveita também para a gente emendar aqui nas considerações finais. Eu queria só fazer um parênteses rápido sobre isso, dizendo o seguinte: a gente é acostumado a ouvir que o poder do povo emana do povo, tudo é do povo, né? Na prática isso tem suas diferenças, né? Mas era importante chamar a atenção da população
para um detalhe. Durante a vida inteira da gente, né, durante os 4 anos que formam um mandato, o gestor humilha, pisa, certo? Ele é o dono da bola, né? Dono da caneta, dono da bola. Mas tem um dia, Clécio, que o povo, certo? Recebe todos os gestores, certo? Se curva diante do povo, né? Esse dia é o dia da eleição. Nesse dia o povo detém o poder na mão, certo? Infelizmente, às vezes não sabe usar. Então, o que eu aconselho, certo, é que no dia da eleição, certo, com o poder realmente em nossas mãos, que possamos refletir naquilo que é melhor para o nosso município, naquilo que é melhor para a nossa comunidade, para nossas famílias, naquilo que representará, certo, um avanço, uma evolução, certo, na felicidade, certo, no prazer de viver de cada família queimadense, paraibana e do país. A gente apela para esse sentimento, essa reflexão, certo? Essa reflexão, e que nós possamos nesse dia exercer o poder verdadeiramente e com eficiência, com eficácia, escolhendo aquilo que vai nos proporcionar um prazer melhor, certo? Uma satisfação melhor, e criar meios que a gente possa também desenvolver as atividades de cada um de forma mais decente. Então, amigos, ouvintes da Queimada FM, não percam essa oportunidade, certo, de tomar uma decisão livre, espontânea e sem a influência das esmolas financeiras. Doutor Arnaldo? Não, eu queria aproveitar para agradecer essa oportunidade que estamos aqui dialogando com a sociedade queimadense, né? E convidar o povo a se unir e refletir. Vamos escolher o que é bom para a gente, né? O que é bom para toda a comunidade. Não vamos se impressionar por poder aquisitivo das pessoas, por poder de influência de terceiros, essas coisas. Vamos refletir, votar consciente nessas próximas eleições, que é isso que o Brasil, a Queimadas, o Brasil, a Paraíba sempre deseja, né? O voto consciente das pessoas. Doutor Leonardo? Clécio, apenas citar um ponto aqui importante, que também somos conscientes de que boas ações também são feitas pelos mais gestores, tá certo? Então, parabenizar pelas boas ações do gestor atual, e que certamente entenderemos lá no futuro que as boas ações devem continuar, tá? Eu queria mandar um recado aqui para cada eleitor queimadense, tá certo? Aquelas pessoas que têm medo, têm receio de dizer para elas que o voto é totalmente secreto, certo? Ninguém consegue saber em quem você vota, mesmo que se anota o título. Aqui tem uma prática, Clécio, das pessoas anotarem o título para o eleitor ficar intimidado, tá certo? Isso não existe, pessoal. Confiem que ninguém vai ter acesso ao seu voto. O voto é totalmente secreto. Receba o dinheiro, receba o benefício e vote pela sua consciência. Tá certo? São 4 anos pela frente que você vai enfrentar. Valorize seu voto, tá certo? O político que compra seu voto, ele não tem satisfação a lhe dar. Então, reflita sobre isso. Não se impressione com a enxurrada de propagandas enganosas e mensagens negativas que Jacó receberá, tá certo? 90% ou talvez 100% seja mentira, tá certo? O prefeito, o gestor atual tem uma equipe de soldados prontos para isso, pagos para isso, com dinheiro público, tá certo? Tenham cuidado. Com certeza, Jacó, com 10% de investimento, vai ganhar essa campanha, eu não tenho dúvida, Clécio. E agradecer a oportunidade, a rádio, a você, tá certo? O melhor radialista da cidade. Me desculpe os demais, tá certo? Mas eu considero assim.
parabenizá-lo pela condição dos trabalhos, tá certo? Sempre com muita ética. Às vezes até um tanto você permite muita intervenção, como eu disse, tem uma equipe paga pelo gestor, tá certo? Para fazer o contraponto. E às vezes você abre os microfones, digamos, de 10, abre para 8 do prefeito, mas entende do seu lado, você é um cara democrático e muito ético, tá? Alertar justamente os ouvintes por essa questão desses ouvintes pagos para maltratar toda a equipe de Jacó, tá? E dizer que Queimadas não tem dono, tá certo? Nem nunca terá, tá? Jacó foi feliz na última live em afirmar categoricamente isso aí, tá certo? Deixar um abraço aqui para cada queimadense, inclusive aos adversários. É sempre bom a gente manter uma política respeitosa, tá certo? Ao amigo Bento, a Aloísio, Leandro, Dido, toda essa turma. O importante é o respeito. Hoje a gente está nessa posição, amanhã poderemos estar noutra, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos. Informar aqui que Arnaldo é o nosso pré-candidato a vice, tá certo? E já fizemos assim um certo entendimento, o entendimento com o Jacó, e isso já foi oficializado, e ele é o nosso pré-candidato. E digo a você, queimadense, que não existe pessoa melhor do que Arnaldo, tá certo? Cara humilde, um cara sensato e de bom caráter, tá? Mandar um abraço aqui para Jacó, certo? Que Deus nos abençoe, para o pastor Paulo Roberto e, enfim, para toda a população queimadense e que acredita em nós, tá certo? Nós não somos políticos, não participamos diretamente de política, mas gostamos e temos que intervir para que haja uma mudança nesse país, nesse estado, nesse município, tá? O Arnaldo já é envolvido com política aqui há muito tempo e é uma prova de que agiu corretamente esses anos todos que ele participa da política e merece o total apoio da população queimadense. Então, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Abrir o espaço para que as pessoas façam críticas e dê opinião é até um papel primordial da rádio comunitária. A gente só lamenta o modo como certas pessoas utilizam esse espaço, né? Infelizmente tem algumas pessoas que são mais agressivas do que outras e, como o senhor bem frisou, né, às vezes tem um interesse não em ajudar o crescimento da população, mas apenas o crescimento de um pequeno grupo político. Então, ao invés de falar em prol de uma população, fala em prol de um grupo político. Isso acaba gerando certas críticas. Mas eu digo muito, sabe, Leonardo, que eu me apego muito a críticas feitas por pessoas a quem eu conheço. Se eu hoje ficar sabendo de outras pessoas que Dr. Leonardo Honório, Dr. Edinaldo, Arnaldo, são pessoas que me conhecem minha índole, né? Começam a falar que eu sou um cara mau caráter, que eu sou um cara... Aí eu vou me preocupar, né? O que eu estou fazendo de errado? Se eu pegar um camarada como o meu amigo Calafate Show, né? Falar com o Calafate é meu irmão. Se eu ficar sabendo que o Calafate está falando mal do meu, vou ter que saber o que eu estou fazendo de errado. Mas pessoas que estão apenas em prol de um grupo político, isso a gente não tem que dar muito ouvidos, não. E eu acho que as pessoas, a população de uma forma geral é muito inteligente para decidir o que é bom e o que não é, né? Então a gente faz aqui o nosso trabalho, pelo menos tenta fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Doutor Edinaldo, sempre é bom revê-lo. Doutor Leonardo, igualmente. Arnaldo, a gente se vê mais tempo. Não, Clécio, eu queria só aproveitar a oportunidade que hoje é aniversário do nosso amigo e primo, né? Keninho do Zé Maria está aniversariando hoje, segundo como é que se diz, aquelas mensagens do Facebook. Hoje é aniversário de Keninho. Parabéns aí, Keninho. E vamos ver se tem um 0800 aí, um churrasquinho, né? Mas nesse tempo de isolamento social ele vai dizer que não tem. Sim, doutor Edinaldo. Eu queria só repassar um pensamento que me surgiu aqui de uma hora para outra, né? Há muitos anos atrás, nós formamos o Grupo dos 20 e nos juntamos com a família Maciel, né?
para quebrar uma carreira política, né? E tivemos sucesso, quebramos. Na época nós apresentamos o vice. Agora não é o grupo dos 20, digamos que seja aqui pelo menos os dos 3, né? Nos unimos de novo, certo? E também estamos apresentando o vice, né? E na esperança que Deus abençoe essa união, né? E que a gente possa também quebrar mais uma carreira política. Não há outra forma, Arnaldo, de se obter sucesso que não seja trabalhando sério. Agora, cabe à equipe, cabe a você, cabe a Jacó Maciel, para quem eu mando um grande abraço, certo? Se unirem, se juntarem, certo? E fazer acontecer, certo? Que Deus abençoe essa caminhada e que possamos chegar à vitória. Alita, manda um abraço para você, doutor Edinaldo. Alita, sua prima. Rio de Janeiro. Eu recebo com muita humildade essa indicação, né? Vamos para a pré-candidatura aí. E, se Deus quiser, contando com o apoio das pessoas livres de queimadas, que sabe, quem me conhece, né? Confia, né? E vamos à luta, né? Eu agradeço principalmente a Deus e vamos torcer para, sobre a tutela dele, tudo dê certo, né? Graças a Deus. 12 horas e 46 minutos, já avançamos e muito no horário de Juarez Alves e o Marcelo Lopes aqui. Agradecemos sempre essa paciência, sempre essa compreensão, essa colaboração conosco, e voltamos no próximo sábado a partir das 11 horas da manhã, lembrando que no próximo sábado nós teremos aqui o presidente da Câmara, Dr. Ricardo Lucena, participando conosco. Infelizmente a gente repassa a informação trazida pelo nosso amigo Caveirinha. Lamentavelmente informamos o falecimento do senhor Bill Preto, né? Bill Preto, o pai do nosso amigo Marcelo, né, como era conhecido. Ele passa aqui que infelizmente ocorreu agora há pouco esse falecimento, e o velório e o sepultamento vai ser repassado pela família do nosso amigo Bill Preto. Então fica aqui as nossas mais sinceras condolências a toda a família por essa perda. São 12 horas e 47 minutos. Se você quiser reprisar, você pode ouvir aí e assistir essa entrevista no perfil Jacó Maciel no Facebook. Vai estar no blog Queimados no Foco? Beleza, também no Queimados no Foco. Forte abraço, bola na área na sequência. Queimadas FM. Apoio Cultural. Uma loja com estilo único. Eletrocel. Preços imbatíveis. As melhores marcas e melhores condições de pagamento. Sofisticação e qualidade na medida certa numa só loja. Eletrocel. Entrega e montagem grátis. Rua Odilon Almeida Barreto, saída para Boqueirão. Fones 33